Vamos estar falando um pouco sobre o sistema circulatório, falar sobre saúde vascular, vamos estar linkando isso com o sistema imune, vamos estar falando isso sobre a importância do sistema circulatório, saúde vascular, diretamente vinculado com outros sistemas, vamos estar atribuindo isso várias coisas, vamos estar também apresentando nossas recomendações e nossos produtos que estamos lançando para suporte na saúde vascular, que é extremamente estratégico para um bom desempenho do indivíduo. Bom dia a todos. Meu nome é Sam Silva, sou diretor executivo da Siemens Biofarmacêutica, sou farmacêutico com PhD em desenvolvimento de novas terapias. E hoje vamos estar falando, então, como eu falei, sobre saúde vascular, o sistema circulatório e a importância do sistema circular ou sistema circulatório vascular para uma boa saúde do indivíduo, tá? Só lembrando que, muitas vezes, o indivíduo está desenvolvendo processos trombóticos. Essa trombose ela pode ser de vários tipos, né? Quando a saúde vascular está comprometida, o indivíduo fica propenso, fica predisposto, o paciente fica predisposto ao surgimento de formação de trombos. Tá? Essa trombose pode ser arterial, venosa, superficial ou profunda. Esses trombos que podem ocorrer no indivíduo, ele está diretamente relacionado com dois fatores muito importantes: o nível do grau inflamatório que ele se encontra e o grau em que o seu metabolismo está comprometido. Os dois estão vinculados diretamente com o estado inflamatório do indivíduo. Esse estado inflamatório do indivíduo, bom dia, doutor Ruder, vai contribuir com que essa formação de trombos se exacerba ou se atenue. Então, vamos nós, seguindo adiante. O sistema linfático ou o sistema circulatório, eles fazem parte do mesmo complexo. O sistema linfático e o sistema circulatório fazem parte desse grande complexo que está diretamente conectado com o nosso sistema imune. O sistema imune ele é carreado, ele é distribuído, ele mantém um estado de alerta, ele mantém um estado de inspeção sistêmica por ser carregado pelo sistema linfático, sistema circulatório. Então, eles são muito próximos e são interconectados, de modo que a saúde, o estado inflamatório ou a situação imunológica do paciente tem influência direta no sistema circulatório dele. Quando estamos falando de sistema circulatório, estamos falando de vários órgãos, então, agora, não é mais um privilégio, não é mais uma honra só do sistema circulatório. O sistema circulatório ele vai estar influenciando vários sistemas que, muitas vezes, a grande ênfase para o público geral, no modo geral, é o foco no sistema cardíaco, na saúde vascular cardíaca, tá? Então, saúde do coração. Então, isso é um foco interessante, foco importante, porém, eu quero estender isso e dizer que isso sim é um fator interessante, importante, porém, a saúde vascular e o nível de grau inflamatório estando atenuado, ele vai contribuir diretamente também com a vascularização cerebral. Isso é um fator que eu queria trazer hoje para a gente entender isso e levar para casa isso. Tá? O sistema circulatório funcionando bem, com o seu sistema imune totalmente modulado, você tem uma contribuição na vascularização cerebral, tá? Além de todo o foco, tudo bem, da mídia, e muitas vezes você ouvir muito sobre saúde cardíaca, eu quero lembrar que quando o seu sistema circulatório está bem
você tem uma boa vascularização cerebral, que isso é muito bom para a concentração, rendimento, sensação de bem-estar do indivíduo. Isso direta na saúde, então, mental do teu paciente, tá? Então, isso, quando você tem um bom sistema circulatório, você vai ter influência, inclusive, no ganho de massa magra. Você vai ter influência, inclusive, na saúde do indivíduo, na saúde sexual do indivíduo. Então, o sistema circulatório bom, ele tem uma importância geral, por isso que hoje estamos falando sobre a importância do sistema circulatório para a vitalidade do indivíduo. Os fatores de risco que contribuem para um comprometimento ou um aumento de grau inflamatório, né? Nós sabemos que a alimentação, o tabagismo, né? Lógico, hábitos, sedentarismo influencia muito no estado em que você vai ter o indivíduo mais ou menos inflamado, mais ou menos modulado, né? O uso de anticoncepcionais também influencia diretamente no sistema circulatório. Isso é muito importante lembrar disso, tá? Então, nós estamos lidando com esses fatores de risco que compromete ao longo prazo o sistema circulatório, que vai comprometer, de um modo geral, a saúde total do indivíduo, tá? Então, o que é uma trombose, né? Que compromete o sistema circulatório? A trombose, ela é um rompimento, né? Um sangramento. Ele é causado por um dano, um corte ou um impacto mecânico, né? Isso gera um coágulo, um trombo. A trombose é a formação de coágulos, né, ou trombos, sem que haja dano tecidual ou sangramento. Ou seja, quando a formação do trombo, ela é essencialmente uma resposta inflamatória, tá, gente? Muitas vezes a pessoa esquece disso. A formação do trombo é uma resposta saudável, é uma resposta bem-vinda, é uma resposta que a gente quer e é uma resposta inflamatória, tá? Essa resposta inflamatória, por ser uma resposta imunológica, ela tende a ser não estacionária. Se tiver no lugar errado, ela pode ser progressiva, porque ela vai estar sinalizando o sistema imune para recrutar mais e mais macrófagos para aquela região, que vai liberar fator de formação de trombos, a protrombina. Isso vai fazer com que a proliferação do trombo, isso pode causar dano na circulação e um dano, inclusive, né? Como a gente tem visto por aí, muitas vezes o paciente reclamar de dores nas pernas, isso pode ser sintomas, né? Que pode ser causado aí por insuficiência renal, insuficiência cardíaca, os sintomas, né? Que começam a aparecer, então vermelhidão na perna, a perna mesmo sob repouso, a perna aparece com dor, né? E dor em movimento. Isso são sinais de que possivelmente o sistema circulatório do indivíduo está sob, né, comprometimento. Então, lembrando que nós falamos que o sistema circulatório não é um privilégio só do sistema cardíaco, mas de todos os órgãos são influenciados. Aqui nós estamos vendo as consequências dele já, tá? Você vai ter problemas renais, porque, lógico, você vai ter a filtração renal a nível de glomérulos de Malpighi, na velocidade correta, você vai gerar mais e mais sinais inflamatórios por o rim estar com sua circulação comprometida. Esse comprometimento começa, então, a dar vermelhidão na perna. Então, essas consequências já imediata, né, do sistema, do comprometimento do sistema circulatório ou do aumento de sinais inflamatórios. Isso é progressivo, isso não é estacionário, isso é contínuo e isso é o grande risco que nós temos atualmente, tá? Os beta-glucanos são estruturas excelentes para você manter o teu sistema imune modulado. Só lembrando, nem todo beta-glucano é criado igual. Então, dependendo da fonte, dependendo do processo de obtenção, dependendo do processo de formulação, os beta-glucanos têm estruturas químicas distintas. Eles simplesmente são uma classe de substância, tá, gente? São dúzias e dúzias de beta-glucanos, tá? Que tem é uma classe de substâncias, não é um produto só. Então, ele vai influenciar, os beta-glucanos têm suas estruturas distintas, dependendo da fonte, como eu falei, né? Então, pode ser para saúde intestinal, saúde vascular, né? Melhora da imunidade, né? E melhora da imunidade de uma forma significativa, né? O sistema imune tem esse papel de garantir essa saúde sistêmica da gente, vai modular o sistema imune, vai reduzir os sinais inflamatórios,
você acaba tendo esse ganho metabólico. Porque quando eu falo muito sobre ganho metabólico, sábado à noite eu estava falando com uma prescritora do Rio de Janeiro, explicando para ela isso, que quando se fala-se de ganho metabólico, ele é extremamente é, quase que sem conseguirmos mensurar o benefício. Você vai melhorar o metabolismo do indivíduo, melhorar a absorção de nutrientes. Esse ganho metabólico vem exatamente porque você está reduzindo os sinais inflamatórios. Então, muita atenção, muito cuidado com o tipo de beta-glucano que você está usando, porque você pode estar querendo uma resposta imunológica e vai estar tendo mais uma ação de saúde intestinal, que são os nossos probióticos aí, excelente para a saúde intestinal, mas com uma modesta ação imunomoduladora, tá? Nós aqui nascemos temos o nosso beta-glucano exclusivo, que é o Biovit-Glucan, que ele é absorvido no lume intestinal, os macrófagos são modulados, essa resposta imune, então, coordena a resposta inflamatória e há uma redução da formação de trombos por modulação. Então, aqui é um fator de modulação do sistema imune que é importantíssimo para que você reduza sinais inflamatórios. Lembrando que, quando começa a ter uma resposta inflamatória intensa, você começa e desorganizada, você começa a ter vários indivíduos ou vários lugares desse indivíduo aí começando a ser comprometido também, como a gente viu lá atrás, problemas renais, você vai ter problema circulatório, então você reduz esses sinais inflamatórios, você tem o ganho metabólico, você reduz, então, essa melhora no metabolismo do indivíduo. O beta-glucano que a gente tem, nós recomendamos uma dose ataque, tá? Entre 2 de 10 ou 2 de 15, você vai usar como dose ataque, tá? Dependendo do... Se o paciente está caracterizado realmente com formação de trombos, nossa recomendação é que você faça isso por 90 dias, tá, gente? A dose de ataque por 90 dias, porque nós não sabemos o grau de comprometimento metabólico desse paciente, tá? Atrelando-se a isso, né, esse trombo, como eu falei, é uma resposta inflamatória, que é uma resposta imune, que faz com que o aumento dos sinais inflamatórios sejam recorrentes, né? A vitamina E é uma vitamina interessante para o sistema circulatório, principalmente dependendo da sua fonte, tá? O conjunto, essa combinação de alfa-tocoferol e gama-tocoferol é um conjunto de polifenóis extremamente importantes. Aqui eu trouxe aqui a química para vocês se deleitarem, já que segunda pela manhã com um pouquinho de química aí. Mas essa combinação, tá, gente, dos tocoferóis com tocotrienóis fazem com que essa complexação forneçam elementos base para a resposta imune de atenuação de formação de trombos. Então, quando você reduz sinais inflamatórios por modulação do sistema imune, com o Biovit Bioglucan, você agora entrando com aí 15 a 30 dias depois do uso do Biovit ininterrupto, você vai ter agora poder usar aí essa fonte. No nosso caso aqui, nós estamos lançando o nosso Chronamax. O Chronamax é o uso do Urucum, né, formulado em tablets. A grande sacada desse produto aqui, gente, isso é bem legal, é que você vai ter o urucum, os óleos do urucum, que é uma combinação de tocoferol com tocotrienol, que não está contido em todas as formulações com urucum. Muito importante, a gente está usando a semente do urucum, ou seja, o óleo do urucum, vindo da semente dela, na formulação de tablets. Excelente. Então, você vai ter uma alta biodisponibilidade de forma rápida. Dentro de 5 minutos, são tablets, eles não são comprimidos em cápsulas. Então, há uma liberação sistêmica mais rápida. Tá? Entre 5 a 10 minutos você vai ter a dissolução e vai estar biodisponível. Isso é excelente para a saúde vascular. Nós estamos falando de dar elementos para a tua resposta imune. Lembrando que essa vitamina E tem essa função. Muitas vezes você vai ter mais tocotrienol e menos tocoferol na formulação. Então, essa combinação é importantíssima para que você tenha uma saúde vascular excelente. Então, estamos falando de um ganho metabólico, aumento da concentração por vascularização cerebral, você vai ter uma redução de formação de trombos por modulação do sistema imune,
Por modulação do sistema imune, então o sistema linfático vai agradecer, de brinde você vai ter esse ganho metabólico, ou seja, melhor função renal, melhor função absortiva, melhor função hepática, porque esses tocotrienóis presentes no Cronamax é excelente para você ter, inclusive, essa formação de bile, que é importantíssima aí para absorção de vitamina B12 e vitamina 11, tá, gente? Excelente produto, estamos muito orgulhosos. Quero lembrar que, com o advento do Covid, com o advento de dengue e chikungunya, nossos pacientes estão cada vez mais propensos a esse aumento de sinais inflamatórios e mais inclinados a ter formação de trombos. Então, sinal, atenção. Um grande alerta deve surgir quando você começar a ouvir dizer, ó, doutora, doutor, eu estou com dores nas pernas, tá? Então, preste atenção nisso, é muito importante. Eu gostaria, falei para caramba já, agora vamos abrir nossos microfones para as perguntas e comentários. Vamos lá, meu povo. Na combinação. Bom dia. Ok, bom dia, doutora. Bom dia, aqui é a Adriana quem fala. Doutora, eu sou nutricionista renal e eu sempre me preocupo com dosagem de vitamina A. Na verdade, eu nunca suplemento nada, né, que tenha algum precursor ou mesmo a vitamina A para os meus pacientes, por conta de por eles não eliminarem, por isso acabar virando um excesso. Como é que eu vou lidar com isso? Eu não consigo prescrever esse suplemento, né? Não Gente, posso, na verdade. tá. Excelente pergunta. Paciente renal, tá? Ah, lembrando, doutora, muito boa essa pergunta. Lembrando que o paciente renal, ele não vai ter uma, uma, um estado crônico estacionário. Ele é sempre crônico progressivo, né? Isso, por mais que a gente faça hemodiálise com uma certa regularidade e tal, o rins dele já está comprometido. E esse comprometimento é progressivo. Isso é bem interessante, muito importante essa pergunta. Atenção, eu sei que o estado de falência renal ou de comprometimento renal do meu paciente, ele vai ser gradualmente, continuamente comprometido, né? Então, a abordagem terapêutica hoje, clássica, está sendo atenuar, mitigar, Uhum. retardar essa progressão. Então, o que é que eu quero dizer? Atenção, essa falência renal, gente, ela é um advento essencialmente imunológico. Por quê? Quando o meu rim está comprometido, ele não filtra adequadamente. Por não filtrar adequadamente, eu estou deixando resíduos tóxicos. Resíduos tóxicos que deveriam ser eliminados na urina, por mais que eu faça a minha drenagem, por mais que eu faça a hemodiálise, ele vai recrutar, ele vai aumentar meu estresse oxidativo celular. Esse estresse oxidativo celular no rim vai recrutar mais e mais o sistema imunológico para dar uma resposta imunológica, ou seja, aumento da resposta inflamatória. Então, eu tenho um evento, doutora Adriana, essencialmente imunológico. Então, quando eu começo a reduzir os sinais inflamatórios por modulação, esse dano renal ele é atenuado. Inclusive, Perfeito. tá? Inclusive aqui, você pode ter. Eu tive um caso, isso foi muito tempo, quando ainda fazia curso de farmácia. Um médico da Cruz Vermelha começou a usar Biovit com pacientes oncológicos aqui no Brasil, e ele usou com pacientes renais. E ele tinha um paciente que não urinava há 2 anos. E ele chegou a restaurar. Ele estava dando 4 de 15 ml de biovitibiglucano. Então, é um caso bem crítico mesmo. O paciente fazia hemodiálise, acho que 2 vezes por semana. Então, ele conseguiu fazer. Veja o que aconteceu. Ele era um paciente inflamado. E mais o paciente vai ficar inflamado. E mais o rim vai ficar comprometido. Porque eu estou mais e mais gerando sinais inflamatórios.
Então, o que eu estou fazendo com minha abordagem terapêutica atual, clássica, ortodoxa, é retardar e mitigar, né, essa progressão. Então, quando eu faço essa modulação do sistema imune, eu vou começar a reduzir o dano causado pelo sistema imune. Consequentemente, eu posso ter até haver restauração tecidual, o que não me surpreende. Depende muito da idade do paciente e quão fadigado está esse rim dele, tá? Então, assim, eu faria essa modulação do sistema imune com o Biovit e o Glucan e mediria aí como é que está esse clearance dele, né? A ferritina e todos isso que você vai, né, medir no paciente dialítico, né? Então, assim, eu começaria com o Biovit, faria isso aí por 90 dias e depois observaria isso. Esse está caindo, doutora, aí você vai poder sim suplementar com o nosso suplemento da vitamina E, que é o Durucum, tá? E também o Resvera Cronos, que é esse nosso pensamento aqui da Groselha Negra, tá bom? Ah, obrigada, doutor. Perfeito. Eu tenho resultados bem expressivos usando o Biovit nos pacientes renais, principalmente em redução de proteinúria, né? Então, tanto a modulação de sistema imune com o uso de própolis em cápsula para os pacientes, própolis verde, e aí acaba vindo a redução aí de proteinúria. Eu posso dizer, em 100% dos pacientes que usam, que Uau, seguem a uau. prescrição, né? Isso é muito bom. Muito obrigada pela resposta, doutor. Obrigado você, doutora. Tu clínicas aonde? Que cidade, que estado, por favor? Eu sou de São Paulo e eu atendo no meu consultório mesmo. Atendo só pacientes renais. Sou paciente renais. Na Hemodi... capital. Só. Tá? Não, atendo até fora do Brasil, atendo online também. Ah, E, então, pacientes com doença renal crônica, transplantados em hemodiálise. excelente, doutor. Então, Nós podemos entregar, se tiver paciente nos Estados Unidos, nós podemos entregar nos Estados Unidos também, tá? E já temos aqui na Europa perfeito. também, tá bom? Ah, bacana. Obrigada, doutor. Obrigado, doutora. Bom dia. Bom dia. Bem, eu tenho uma dúvida. Em relação ao Biovit, o Biovit mesmo, ele, para pacientes alérgicos, ele tem leite, glúten, ovos, só para saber mesmo. Não, querida, não tem. Ele não tem nem glúten, nem derivados proteicos animais, não. Ótimo, Ele é essencialmente a beta-glucanos da camada sinense suspensa aí no chá verde, tá? então ótimo, perfeito. Perfeito. Muito bom. E para a gente encontrar é só online mesmo, porque eu moro no interior, né? Então para a gente aqui é mais difícil. Entendi. Interior de que estado, doutora? Minas Gerais, uma cidade bem pequena. Sim, seria a melhor opção seria online, né? E aí, Júlia pode estar te auxiliando em como encontrar a melhor forma aí da gente poder estar servindo seus clientes. A gente pode despachar algumas unidades já para o teu consultório, facilitar já, entendeu? E Aham, podemos conversar a forma de melhor serviço ao paciente, né? ótimo, muito bom. Muitos pesquisadores nossos que não têm opção de farmácia, muitas vezes eles adquirem e repassam para o paciente e tal. Então, depende muito, cada caso é um caso, e eles vão adequar a tua necessidade aí, doutora. Qual a tua cidade? Conceição do Mato Dentro. Você tem farmácias ou drogarias ou farmácia de manipulação na tua cidade, não? Manipulação não, mas aqui tem farmácia na cidade, mas são farmácias pequenas, né? São farmácias regionais mesmo, não tem Entendi, rede, não. entendi. Vamos Farmácia. conversando conosco, doutora, porque se a senhora conhecer alguém que possa, ou mesmo uma loja de nutrição, né, de suplementos, a nutrição clínica, a gente pode estar conversando para melhor te servir. Aham. E aqui eu tenho acesso a um supermercado também. Tem a possibilidade de a gente colocar no supermercado para vender? Nós nunca tivemos supermercado, doutora. A gente pode conversar, ver que tipo de corredor ele teria, seriam suplementos, mas geralmente não, porque por ser um suplemento com um posicionamento bem de coadjuvância terapêutica, né? Geralmente É, ele vai ficar meio deslocado lá. colocado, entendi. Tá, Tá? Mas vamos conversando, por favor, doutora. A gente sabe o que tá, pode fazer contigo, tá bom. tá bom? Uhum. Certo. Muito obrigada. Beleza.
Vamos lá, gente, mais uma pergunta, vamos nós. Bom dia, tudo bem? Deixa eu te falar. Eu acho que eu entrei antes do horário, era 9h30. Vai começar uma outra apresentação? A gente marcou umas 9 e eu percebi que também foi marcado outras 9h30. Vamos fazer outra em seguida também, tá bom, doutora? Bom, vou aguardar, porque eu quero pegar tudo. Isso. Perfeito, perfeito. A turma das 9 já vai ser liberada. Aí vai para o intervalo. Aí a turma das 9h30 já entra, tudo bem? Maravilha. Mais alguma pergunta, meu povo? Pessoal das 9 aí? Tem o pessoal das 9h30 chegando. Tem o pessoal das 9. Ah, gente, pego muitos pacientes com muitos prescritores que têm com pacientes com, com trombos, tá, gente? Com problema de trombose, isquemia. Então, esse protocolo que a gente passou aqui na turma das 9, é importante, tá? Seria válido a gente utilizar também para pacientes, por exemplo, com lipedema, que é um paciente mais inflamado, né? Sim, 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 totalmente, doutora, totalmente, totalmente. Totalmente. Você vai melhorar bastante aí, reduzir bastante esses sinais inflamatórios. Eu daria uma dose de ataque. Nossa recomendação sempre é iniciar o uso desse protocolo com a dose de ataque, tá? Pode ser se tiver bem inflamado, vai 2 de 15 ou 3 de 15, depois você vai titulando, aí reduzindo essa dose aí, tá? Estou até com uma paciente ela está até fazendo para operar já, fazendo todo o protocolo para operar. Ela está bem inflamada e o médico pediu para ela desinflamar nesse primeiro período agora para poder fazer a cirurgia. Então, eu acho que seria interessante entrar com ela também. Protocolo de pré-operatório é dose altas, tá? Vai fazer o quê? 30 dias de pré-operatório? Mais ou menos uns 30 dias. Eu faria 3 de 15, doutora. Ela vai tomar um Biovitz por semana, tá? Vai ter um resultado fantástico no pós-operatório. Fantástico. Interessante. Nós temos gastro que usam, nós temos cirurgiões plásticos que usam Biovitz em pré e pós-operatório, tá? Com melhora significativa da redução de formação de cicatriz e a cicatrização acelerada. Muito boa. Muito bom. Bom, excelente. Gente, eu vou dar. Que horas são? Tá muito tempo aqui. Vou dar 1 minuto para a gente reiniciar a nossa apresentação, tá? Você que assistiu os das 9 pode permanecer com a turma das 9h30. Vou dar uma penteada da mesma forma. As perguntas serão mais distintas, cada turma tem sua pergunta distintas, mas é sempre enriquecedor a participação de todos. Gente, eu queria, antes da gente iniciar a próxima turma e o pessoal das 9, quem quiser sair, poder sair, eu queria primeiro fazer nossa foto aqui oficial. Prepara aí aquela sua pose preferida. Isso. Para o sorriso. Liga a sua câmera, gente, por favor. Falta gente, tem muito mais gente que isso. Vamos nós, gente. Isso, maravilha, pessoal. Excelente, excelente. Vamos lá, ligando a câmera. Ótimo, ótimo, ótimo. Tá entrando. Vamos lá. Excelente. Atenção, eu vou contar até 3, tá, gente? Minutinho só. Vou mandar para vocês, nossa equipe vai mandar para vocês, fazer mais um aqui, tá? Preparar.
É 1, é 2, é 3. Perfeito. Muito bom, gente. Beleza. Obrigado, pessoal. Vamos voltar à nossa apresentação lá. Perfeito. Excelente. Vocês estão vendo minha tela, gente? Ótimo. Muito bem. Gente, hoje eu quero falar sobre vitalidade. E para falar de vitalidade, eu preciso falar do sistema vascular e sistema circulatório, a saúde vascular e sistema circulatório. Quando nós falamos sobre isso, isso é um fator extremamente crucial para que nós possamos ter uma boa saúde e conduzir nosso paciente a uma saúde literalmente assim exponencial. O que nós temos visto com o paciente, quando você tem essa abordagem, com esse protocolo que nós estamos sugerindo aqui, quando você realmente tem a oportunidade de significativamente impactar a vida do teu paciente. Então, toma nota, faz o teu screenshot aí, e eu quero hoje começar sobre uma coisa que tem sido desafiadora no sistema circular, sistema vascular, sistema circulatório, na saúde vascular. Um dos desafios é a formação de trombos, tá? A formação de trombos, ela pode ter várias, né? Eu sistematizei aqui em 4, né? Ela pode ser arterial, pode ser venosa, pode ser superficial e pode ser profunda, né? Quando ela é superficial, você consegue sentir, perceber de uma forma distinta do quando ela é mais profunda, né? Uma tromboembolia, quando você surge a trombolia, ou seja, a nível pulmonar, ela já é considerada uma trombose, né, profunda. Então, e pode atingir outros órgãos. Então, o trombo é um evento no nosso sistema circulatório que está diretamente vinculado com o grau de nível inflamatório do cada paciente, né? Então, quanto mais inflamado, mais propenso o indivíduo vai estar a desenvolver um trombo, né? Só lembrando que os sistemas linfáticos, sistema circulatório, sistema imune, eles são primos, são primos siameses. O sistema circulatório, ele já está falando, ele circula, ele transita, ele leva e traz informações imunológicas por todo o corpo, de modo que a união dos dois, ou essa harmonia dos dois, ou essa junção dos dois, fica até difícil você segregá-los quando vai estudar. O sistema imune influencia diretamente o sistema circulatório, e o sistema circulatório influencia diretamente o sistema imune. Então, assim, quando nós falamos sistema linfático, quando nós falamos sistema circulatório, quando nós falamos saúde vascular, nós estamos também falando do sistema imune. O sistema imune é algo tão estratégico, tão importante, porque agora estamos falando, não é algo só privilégio, por exemplo, da saúde cardíaca. Muitas vezes se fala de saúde vascular, dá-se uma ênfase principal aí na saúde cardíaca, no coração, né? De fato, é muito importante, de fato, muito bem-vindo, mas eu quero estender a nossa ciência, o nosso convencimento da influência, inclusive, no sistema nervoso central, ou seja, na saúde, na vascularização cerebral. Ou seja, são microvasos, então nós temos no cérebro do indivíduo, que está constantemente levando e trazendo informações que é importantíssimo aí para a sensação de bem-estar e uma qualidade de vida, concentração, humor, energia, o sistema circulatório influencia diretamente no meu sistema cerebrovascular. Então, esse daqui está sendo muito influenciado pelo meu sistema linfático, meu sistema imune, tá? Então, quando eu falo de saúde vascular, eu quero que você lembre também
de saúde cerebral, tá, gente? Não vamos se negar. Muitas vezes a gente está focando, acho que tem um foco muito importante, chama cardíaco, tem seu lugar, mas nós temos desdobramento e transbordamento de um nível inflamatório que pode ter consequências diretas, tá, no sistema cerebral, tá bom? No nosso sistema de sistema nervoso central, principalmente. Então, os fatores de risco que, inclusive, a, 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 as Nações Unidas falam, ficar parado muito tempo pode comprometer a circulação. Só tem gente que ficar parado muito tempo está muito mais relacionado, muito o que antecede a isso, né? Porque o que antecede ficar parado muito tempo e você desenvolver uma formação de trombos é exatamente o nível de grau inflamatório que o indivíduo se encontra. Tá? Então, quanto mais inflamado ele estiver, né, mais o risco de ficar num voo de 8, né, ou voo de 5, 8 horas, o indivíduo sair com a perna inchada e tal, isso é um problema circulatório, e ser muito mais uma questão inflamatória do que ficar parado muito tempo. Mas sim, a vida sedentária, o sedentarismo é um risco gigantesco. Tá? Nós fomos feitos, desenhados por Deus para nos movimentarmos. O movimento é muito importante, gente. Tá? Há algumas publicações que falam que mensuraram que cerca de 10 mil passos por dia, só em caminhar, somente em caminhar, ou seja, entre 40 minutos a 1 hora por dia, todos os dias, há um ganho metabólico, há uma redução de peso, há uma melhora de circulação, assim, terapêutica, né? Inclusive com melhor qualidade do sono, redução de formação de cortisol, a produção de cortisol. Então, só em caminhar, só em movimentar, só em dizer para o seu paciente, sai da sala, dê uma volta no quarteirão, só em fazer isso, ele começar com isso, porque Roma não foi construída em um dia, né, gente? Você vai pegar um paciente sedentário, vai fazer com que ele caminhe 1 hora, mas se você caminhar, o que eu falo aqui para o pessoal que vem se consultar comigo, eu falo assim, ó, gente, se você caminhar 5 minutos hoje, 5 minutos não é nada, mas se ontem você não caminhou nada, 5 minutos já é alguma coisa. Então, aonde seu paciente vai celebrar a conquista dele é muito importante. Né? Lógico, você vai querer que seu paciente faça exercício todos os dias, mas só em começar é muito importante. Né? O diabetes e pré-diabético e somente sinais inflamatórios vai deixar, sim, o indivíduo propenso, tá? Porque a diabetes é um fator inflamatório, né? O uso de anticoncepcionais de longo prazo pode deixar, sim, o indivíduo propenso, predisposto à formação de trombos, tá bom? E vamos só trabalhar em termos de conceito aqui. O que é o trombo? Porque o trombo compromete a saúde vascular, que compromete o sistema circulatório, tá? Então, o trombo é um sangramento. Quando há um corte, um dano mecânico, você tem um sangramento, um rompimento de um vaso. Esse rompimento do vaso gera um coágulo. Esse coágulo, o trombo, né, ele é um evento imunológico, tá, gente? E não é em si ele não é em si ruim, ele é em si essencialmente bom. A formação do trombo é bom, é importante. A formação do trombo, ele restaura o tecido. Por isso você não há o sangramento. Se furar o dedo no espinho, você não vai sangrar até morrer, né? Porque o trombo evita que você tenha aí esse sangramento ad eterno. Então, o trombo é uma coisa bem-vinda, mas quando isso ocorre sem um dano mecânico, ou seja, sem um extravasamento, né, principalmente para fora do tecido, esse dano no vasculo, essa formação do trombo, ele vai continuar liberando sinais inflamatórios. Quando eu falo de sinais inflamatórios, gente, quero que você lembre uma coisa na sua cabeça. Progressão. Ele não vai ser estacionário. O sinal inflamatório vai ser sempre mais, vai recrutar mais e mais e mais, e aquele trombo pode crescer e chegar à obstrução. Ou pode migrar e cair em outro lugar. E você vai ter aí da perna, uma formação de trombo na perna, que pode migrar para o pulmão, formar uma tromboembolia. Tá? Se for no sistema nervoso central, se for no cérebro, você pode causar aí um AVC. Então, essa formação de trombo está diretamente relacionada com sinais inflamatórios, tá, gente? É uma resposta inflamatória.
formação de trombo é uma resposta inflamatória. Quando há recrutamento de macrófagos, que através do mecanismo do ácido araquidônico, os sinais inflamatórios vão fazer a protrombina, essa protrombina vai se formar os trombos. Mas o gatilho e o aumento disso é um evento imunológico, tá? Um dos sinais que pode ser indícios são essas dores nas pernas, e pode levar, uma das coisas que vão sugerir muitas vezes é o paciente começar a ter uma insuficiência renal, insuficiência cardíaca, vermelhidão na perna, dor no repouso, dor ao movimento. Esses são sinais, indícios que estão sugerindo que o teu paciente possa estar propenso ou já está com formação de trombos, tá? Isso é extremamente importante a gente entender isso, porque quando eu falo desse comprometimento vascular, quando eu falo de formação de trombos, eu já estou falando aqui de sistema agora renal. Comprometimento do sistema renal, aumento da pressão intraarterial, isso pode causar arritmia cardíaca. Então, mas quando a gente começa a falar de sistema circulatório, eu não posso desvinculá-lo, gente, de como o sistema imune tem esse papel central. E como a gente falou lá no início, o sistema circulatório, ele é irmão siamês do sistema imune. Então, eles caminham juntos. Então, quando eu cuido da minha imunidade, eu estou trazendo benefícios que eu chamo de benefícios metabólicos. Você vai reduzir sinais inflamatórios, melhor absorção do indivíduo, vai reduzir essa pressão cardíaca, essa tensão, a tendência a ter um aumento da contração do músculo, aumentando a pressão arterial. Tá? Então, você, quando modula o sistema imune, você vai reduzir sinais inflamatórios de forma sistêmica. Tá? Então, quando falamos de sistema circulatório, falamos de saúde vascular, lembra a tua imunidade na centralidade disso. E para cuidar da imunidade, você vai ouvir muito aí, vitamina D é bom, você vai ver que vitamina E é bom, vitamina C é bom. Esses são auxiliares, tá, gente? Ao sistema imune. São ferramentas para o sistema imune. Porque é o que eu estou falando? Quando eu falo de vitamina D ou vitamina C na imunidade, estou falando de redução de estresse oxidativo celular. Só lembrando, tá, gente? Vamos comigo aí. Olho na tela, meu povo. Quando eu falo de estresse oxidativo celular, eu falo formação de radicais livres. Formação de radicais livres, eu falo de aumento de sinais inflamatórios. Aumento de sinais inflamatórios, eu falo de recrutamento de mais macrófagos, de mais eosinófilos e liberação de citocinas pró-inflamatórias. Então, quando eu falo o uso de vitamina C e vitamina D, eu estou reduzindo a produção de radicais livres, ou seja, do estresse oxidativo celular. Muito bom. Mas não é, gente, presta atenção, modulação do sistema imune. Vários preceptores chegam para mim e falam, Sam, eu já fiz de tudo, eu passei por uma inflamada. Retirei uma dieta pró-inflamatória, ela está numa dieta não inflamatória. Estou dando vitamina D, vitamina K, estou dando vitamina E, né? Estou dando ômega 3, mas ela continua com alto grau de intolerância, um alto grau alérgico, né? E aí eu lembrei para essa preceptora o seguinte, doutor, é o seguinte, a senhora fez muito bem em reduzir o que estimula ou irrita e prolifera a produção de citocinas pró-inflamatórias, mas ele continua inflamado. Aí, uma característica da resposta inflamatória, gente, lembra disso, tá? É a memória, é a programação. A paciente continua dizendo para o sistema imune assim, recruta mais do mesmo e continua atacando o lume intestinal e continua atacando a retocolite, tá? E continua sendo Crohns. Então, mesmo tirando o fator que estimula o aumento de sinais inflamatórios, ele já está programado para fazer mais do mesmo. Então, simplesmente você atenuou aquele que estava agredindo, mas os sinais inflamatórios permanecem e o recrutamento permanece por causa da memória do sistema imune. Então, essa programação tem que ser feita por meio de modulação. Para modular o sistema imune, gente, você vai poder usar os beta-glucanos, que é a nossa área de pesquisa. Os beta-glucanos, lembrando que eles são vários, tá, gente? Os beta-glucanos têm vários
É uma classe de substância. Não é uma molécula, é uma classe, são dúzias e dúzias dessas moléculas. E dependendo da fonte, ela vai ter sua função distinta. Então, o bacteriano, o beta-glucano bacteriano, ele é para a saúde intestinal, que são os nossos prebióticos. Tá? Papel importantíssimo. Então, saúde intestinal, prebióticos, auxilia, contribui, muito bom. A aveia tem beta-glucano, tá, gente? Que é outro composto químico que é para a saúde vascular. Por quê, gente? Porque vai funcionar como um gel, vai ser um fenômeno essencialmente mecânico no lume intestinal. O indivíduo come a aveia, a própria amilase salivar já começa a quebrar e começa a fazer um gelzinho. Esses gels, eles sendo no lume intestinal e funcionam como sequestrador de lipídios da dieta. Vê que maravilhoso, não? Então, auxilia na dislipidemia. Por isso que o FDA e a Anvisa reconhecem os beta-glucanos como bom para a saúde vascular. Porque aí o indivíduo reduz a dislipidemia, também contribui, lógico, aí com níveis glicêmicos, e aquele lipídio da dieta vai ser eliminado no bolo fecal. Excelente. É beta-glucano também, mas não tem ação imunomoduladora. Não vai ter. Porque a estrutura química é distinta e diferente. Pode comer 1 quilo de aveia e você não vai ter uma resposta imune adequada, uma resposta imune mensurável, como se você fosse usar o beta-glucano fúngico e da levedura. Tá? Porque eles são essencialmente moléculas distintas, tá, gente? E aí, esse beta-glucano, com estrutura química distinta, primária, secundária e terciária, ou seja, a estereoquímica da molécula, ela vai ter uma ação imunomoduladora, porque vai ser reconhecido pelos macrófagos a nível de receptores CR1. Tá? E aí você começa a ter a grande sacada aqui, gente. É que você começa a ter uma resposta imune inata e adaptativa. E uma programação da resposta imune. Isso é o mais fenomenal. Ou seja, os sinais inflamatórios são reduzidos, a modulação são reduzida, aliás, a inflamação é reduzida, e você melhora, então, a resposta imune do indivíduo com progressão. Aí você vai ter um indivíduo celíaco, você vai ter um indivíduo com síndrome de Crohn's, o síndrome do intestino irritável, e você começa a atenuar. Tá? Aí você vai ver um paciente que vai melhorar, né? Inclusive, como nós temos falado aí, esse ganho metabólico. Tá? Então, no nosso caso, nós temos o Biovitin-Glucan e essa suspensão de beta-glucanos. É uma nanosuspensão de beta-glucanos exclusivos, um processo biotecnológico da Semes Biofarmacêutica, onde é o cultivo e um processo biotecnológico ao rompimento celular, formulação e é aí a dispensação. A fonte, a forma e como tu rompes e formula influenciam na ação de modulação do sistema imune. Por isso que uns beta-glucanos são mais, outros são menos. Por isso que nem todo mundo vai visitar ou servir pacientes oncológicos. Porque o paciente oncológico, sob quimioterapia, tem neutropenia. E quando você administra o Biovitin-Glucan, esse quadro neutropênico reduz em 4 dias. Nós temos relatos de 4 dias no laboratorial. Você vê o hemograma do paciente, antes e depois, e reduzir a neutropenia, inclusive também reduzir a plaquetopenia. Tá? Esses trombos surgem, gente, com uma resposta inflamatória, como a gente falou. E a resposta imune tem a centralidade nisso. Então, hoje nós temos o paciente pós-vacina, pós dengue, pós-chikungunya, com sinais inflamatórios elevados. Esse paciente está reclamando de dores nas pernas, doutora, estou com dores nas pernas e tal, já tentei de tudo, fazendo pedal e tal. Isso são sinais que eu posso dizer o seguinte, gente, eu tenho um gatilho imunológico lá que precisa ser tratado. Isso é um evento imunológico, tá, gente? Então, a modulação do sistema imune é essencial nesse sentido. Então, você vai reduzir sinais inflamatórios, você vai modular o paciente com 2 vezes ao dia. Se ele tiver muito grave, pode ser até 3 vezes ao dia de 15 ml do Biovitin-Glucan, tá?
Você faz essa modulação por 30 a 90 dias. Começa com 3 ou 2 de 15, e você pode depois titulando isso 2 vezes ao dia para 1 vez ao dia, assim por diante. Mas preste muita atenção nesse grau inflamatório do paciente. Fadiga dele, dores nas pernas, tá? Isso vai influenciar. Então, lembra, como eu disse lá no início, que saúde vascular, sistema circulatório, eu estou também falando do sistema nervoso central, tá? Capacidade de concentração, vascularização cerebral, tá? Isso é, inclusive, para ganho de massa magra, é importantíssimo. O paciente não está ganhando massa magra, não está perdendo peso, ele está inflamado. Eu tenho um caso de pacientes aqui, pessoas chegam para mim e falam, Sam, eu já tinha feito de tudo com ela, ela não reduzia peso. Não reduzia. Estava com dietazinha regradinha, estava fazendo exercício, não reduzia. Estava inflamada. Tomou biovitimiglutão, 30 dias, perdeu 3 quilos. Porque o ganho metabólico, você desinflama, melhora o metabolismo, você melhora a absorção, você melhora o ganho metabólico. É disso que nós estamos falando. Quando você faz isso, você pode somar isso à vitamina E. No nosso caso, nós estamos trabalhando com a formulação exclusiva do Urucum, que é excelente em tablets, com liberação quase que imediata, porque ele está na forma de tablets, o Chronomax, que faz com que você possa fazer essa união, após você modular o sistema imune, melhorar a absorção, você vai entrar com isso, que vai ter uma grande sacada, que é a combinação, a complexação dos tocoferóis com tocotrienóis. Esse complexo é que faz com que você tenha, finalmente agora, a capacidade de que o teu paciente possa absorver. Gente, preste atenção. Muitas vezes nós estamos suplementando o nosso paciente. Ele está absorvendo uma fração daquilo que eu estou suplementando. Porque ele está simplesmente com a absorção comprometida. Ele está inflamado. Ele está fazendo um cocôzinho, um xixizinho caro. O Biovit vai lhe dar a capacidade de melhorar essa absorção. Você vai ter um ganho metabólico. E o Chronomax, ele vai vir aí exatamente com essa melhora, né, do sistema circulatório, por conta dessa complexação. Eu quero enfatizar essa questão da complexação, tá, gente? Muitas vezes a gente tem trabalhado com muita coisa pura. Aqui a vitamina D. A gente tem usado também a coenzima Q10. Mas quando eu trabalho com as substâncias puras, o grande desafio desse, sabe o que, gente? Metabolismo e biodisponibilidade. Cerca de 5% da coenzima administrada é que é absorvida. Lipossomal, pai, tal, excelente. Mas o comprometimento da absorção de coenzima Q10 é gigantesco, porque ela foi desenhada para vir complexada. E por natureza, por ser lipofílica, é muito importante que ela viesse complexada em algo que seja algo lipossomal. Então, por isso as formulações lipossomais da coenzima Q10 melhoram essa absorção. Então, quando eu começo a trabalhar com algo isolado, você pode aumentar bastante a concentração, mas a absorção é comprometida. É o que a gente aprendeu com o quê? Há 25 anos atrás, ou 30 anos atrás, com o ferro. Fulano está anêmico, dá ferro para ele. O cara dava 1 quilo de ferro, comia barra lá, e não aumentava, não reduzia a anemia, lembra disso? E aí a gente descobriu que o ferro tem que vir complexado. Tem que quelar o ferro, voar lá. Por isso, quando você come a beterraba, você tem uma melhor absorção do que você roendo a barra de ferro. Porque a complexação, e é esses tocoferóis e tocotrienóis trabalham como carreadores. Então, a grande vantagem metabólica do seu sistema circulatório vai vir com isso. Eu estou muito orgulhoso desse produto. Quero vocês com experiência. Ele vem, gente, com 90 tablets. Tá? Nós também temos a opção dele em sachê de 10 unidades para você dar por 30 dias para o teu paciente. A questão dos tocoferóis e tocotrienóis não vai ser algo imediato, tá? Você vai ter aí uns 90 dias, em 60, 90 dias, para o paciente começar a mensurar, se olha, eu estou melhor concentração, eu estou com a saúde metabólica melhor, eu percebo perda de medidas e ganho de massa magra, tá? Porque quando eu falo em sistema circulatório, não vou pensar só no seu coração, tá, gente? Vamos pensar em saúde cerebral, tá? E vamos falar também aí de redução de sarcopenia, tá? Então, o Chronomax é esse produto que nós estamos bem orgulhosos, que você vai poder somar no teu protocolo do uso com Biovit Glucan, uma vez modulado
tá bom? Já falei pra caramba. Vamos abrir nossos microfones agora para as perguntas e observações, gente. Bom dia, eu de novo. Olá. Bom dia. Acho que você vai se lembrar de mim lá do Congresso, que eu falei que eu sou aluna da Cintia. Sim, lembro, sim. Isso, exatamente, isso. Vou até Perfeito. postar essas fotos, tá? Ótimo, com certeza. Então vamos lá, eu tenho umas perguntas. Eu trabalho com, eu hoje, Sam, eu estou no nicho da cirurgia plástica funcional e a nutrição funcional na cirurgia plástica. Então, hoje, a clínica que eu trabalho com 5 cirurgiões é assim. Eu trabalho, a minha consulta é pré-requisito, ou seja, antes dos cirurgiões, passa comigo, faço a bioimpedância, eu imprimo, explico tudo isso aqui, a relação com a estética e a correlação com as doenças. Assim, é formidável. Enfim, vamos lá. O que vem a ser? Eu estou hoje buscando a funcional, porque é o que tem de melhor. E os pacientes têm respondido bem a isso. Eu preciso melhorar os meus pacientes, principalmente o que nós temos aqui de padrão ouro? Gordura visceral no máximo 10, e massa magra e hidratação. Vamos lá. Eu quero que o meu paciente chegue, os meus cirurgiões, com o corpo mais desinflamado, porque o pós-operatório vai estar relacionado com esse processo, certo? Então, eu preciso Sim. focar. O que os meus pacientes chegam para mim? Sobrepeso, ok. Só que para mim o peso não é referência, eu deixo bem claro. Eu preciso desinflamar, é de dentro para fora. Vamos lá. Esteatose hepática. Você falou desse beta-glucano, eu achei formidável. Eu posso usar no meu pré e pós dos meus pacientes? E outra coisa, ele não é só para desbiose intestinal, e no lipedema, ele vai ter uma função muito boa. O que acontece também? Só para terminar. Nós vamos ser a clínica pioneira aqui em BH com tratamento, cirurgia plástica em lipedema e a nutrição e fisioterapia em lipedema. Nós já começamos o curso com a doutora Heloísa Manfrim, que é do Sul, que é tudo de bom, e vamos implantar aqui. Então, uma coisa assim, é um mar azul que nós vamos adentrar. O que você tem de melhor que possa me ajudar? Perfeito. Excelente pergunta. Vamos lá por parte. Tu falasse sobre esteatose hepática, sim? Perfeito. Eu tenho um curso, um material que eu falo sobre essa questão de saúde hepática. E falo sobre... Inclusive, eu fiz uma rima de cordel sobre ame seus gigantes. O gigante seria o fígado, né? Que o fígado é desse tamanho, aguenta pancada pra caramba, né? E fiz é bem interessante. Então, vamos lá por partes. Quando eu falo de esteatose hepática, eu estou falando aí, doutora, de um comprometimento metabólico gigantesco. O que acontece? A minha formação de bile está comprometida, minha digestão está comprometida, meu paciente está tendendo aí a ser constipado, aumento da constipação vai fazer com que meu fígado trabalhe mais, trabalhe hora extra para compensar com a digestão que está comprometida. Quando isso acontece, alguns órgãos, né, começam a gritar por socorro. Um dos primeiros órgãos que começa a gritar por socorro, que muitas vezes passa assim por cima da cabeça do endócrino, porque ele vai olhar para as glândulas e vai esquecer, né, o fígado, vai dar menos atenção ao fígado, é a tireoide. Então, a tireoide começa a gritar por socorro porque eu estou com o fígado fadigado. E aí o meu metabolismo comprometido, fígado fadigado, tireoide comprometida, minha absorção comprometida, meus sinais inflamatórios vão ao teto. O paciente fica bem inflamado, bem inflamado. Aí eu vou dar vitamina D para você. Vitamina D é outra pancada no fígado. É excelente, é maravilhosa. Mas como eu já estou com o fígado com o metabolismo comprometido, a absorção comprometida, e eu estou com a tireoide subfuncional, administrar minha vitamina D, minha absorção vai estar comprometida. Então vai ser um benefício, mas com um exercício gigantesco
né? O que a gente falaria assim, o uphill, né? Seria subir na ladeira para o fígado, né? E não algo o contrário. Então, isso é uma das coisas. Primeiro, depois, eu posso ter, muitas vezes, um paciente que desenvolve veja que interessante, o paciente celíaco, ele tem 80 vezes mais chance de desenvolver uma tireoidite Hashimoto. Por quê? Por conta do fígado que está fadigado. E a características membranares das proteicas do fígado é muito similar à característica membranar proteica da tireoide. Por isso que a tireoide começa a desenvolver um problema. Ele começa a ter, então, acúmulo de gordura e tal. Então, vamos lá. Quando você vai modular com o sistema imune com o Biovit, cetose hepática é um must, é um deve. Tá? Por quê? Porque o meu fígado com esse problema, ele vai estar aumentando essa inflamatória, está jogando, você começa a ter esteatose, que é um fígado inflamado. É basicamente isso. É basicamente isso. E o paciente não consegue perder peso porque o fígado está todo engordurado. Todo engordurado. Isso, isso. Então você começa aí, então o sistema inflamatório está lá em cima. Então, você vai conseguir ter uma resposta imunológica maravilhosa, com redução de sinais inflamatórios, com modulação, melhora do metabolismo. Onde é que vai ser minha métrica, Sam? Olha, doutora, você vai poder medir, por exemplo, na regularidade intestinal, você vai poder ver, né, lógico, todo laboratorial vai ser um excelente, né, você vai medir a função hepática, e eu não seria conservadora. Como tu tens aí 30 dias para preparar certamente esse paciente pré-operatório, você vai dar 3 de 15, tá? Do Biovit-Biglucan, tá? Então, você vai desinflamar o paciente, 3 de 15 minutos, vai dizer para ele, você vai tomar um desse por semana, tá? Tá. E aí ele vai fazer o pré-operatório dele, e aí pós-operatório você pode reduzir para 2 de 10 ou 2 de 15, mas assim, lembra, né? Uma cirurgia, ele vai cortar o tecido conjuntivo, o tecido epitelial, o tecido muscular, vai até alcançar onde é que vai querer, né, fazer a plástica. Isso é bem agressivo para o corpo, e aí você não quer ter o risco de formação de trombos. Então, continuar com o paciente com sinais inflamatórios reduzidos é um must, assim, né? É tudo que tu queres. Então, você vai fazer isso com o Biovit-Biglucan. Após 30 dias de pós-cirúrgico, aí você pode entrar com o Pronamax, que é o nosso tablet de urucum, tá? Ah, ótimo. E lipedema também, né? Porque o lipedema, essa inflamação, eu preciso desinflamar para depois fazer cirurgia. Sim, 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 sim. Saúde cardiovascular, então, perfeito. Perfeito, perfeito. O racional está certíssimo. Certíssimo, doutor. Muito bem, muito bom. Excelente, querida. Excelente. Maravilha. Mais alguma pergunta, gente? Muito bom, doutora. Quero ouvir seus relatos. Eu estou ansioso para ouvir os relatos, como a gente ouviu lá da doutora Adriana, com pacientes renais, aqui de São Paulo. Que maravilha, viu? Doutor Ruder, mais alguém? Uma pergunta. Fala, querida. Eu tenho um paciente que a ferritina dele está 400. Ele me trouxe os exames, está tudo ok. Tem algum desses suplementos que vai ajudar a diminuir essa ferritina? O que é que está aumentado, doutor? Eu não ouvi direito. Então, eu tenho um paciente, até paciente homem, que graças a Deus cresceu para fazer cirurgia plástica. Os exames, tudo ok, pratica atividade física, alimentação é mais ou menos, bem hidratado. Só que a ferritina dele está 400. Isso também pode ajudar a diminuir a ferritina, a questão inflamatória, alguma coisa assim? Sim, vai, doutora. Vai sim, com certeza. Vai. Sinal inflamatório, ferritina, sinal inflamatório é uma métrica interessantíssima. Veja também a questão da plaquetopenia dele, tá? Como é que tá as plaquetas dele, tá bom? E veja como é que tá os neutrófilos dele. Isso são marcos interessantes, tá bom? Então a ferritina acaba sendo elevada, mas a gente precisa dar uma olhadinha para isso também, tá? Ver se está dentro dos padrões, tá joia? Obrigado. Muito bom, gente, muito bom. Paciente pré e pós-operatório é um paciente que tu não quer desinflamado e o processo, atenção, gente, o processo de cicatrização pós-cirúrgico é um evento que vai fazer com que o sistema imune dê uma resposta. Então, muitas vezes, o paciente desenvolve um processo inflamatório que é a cruzeta, é terrível, né? E é o pesadelo de todo cirurgião. Quando ele entende isso, ele realmente recorre aí à nutrição como a melhor alternativa. Não vai ter outra opção. Tomar anti-inflamatório é um risco muito grande,
por causa do metabolismo, ele tá comprometido. Próximas perguntas. Vamos nós, gente. E a própria formação de fibrose, necrose, tudo isso, o corpo desinflamado. E aqui, na clínica, foi assim, uma mudança enorme, Água para o vinho. né? A gente está muito feliz, graças a Deus. A doutora Cíntia Risso está amando o Biovit na prática clínica dela. Ei, Sam, Oi, doutora Amanda. tudo bom? Tudo Não é, tô no carro aqui parada para poder terminar de escutar. bem? Não é pergunta, na verdade é relato mesmo de uso. Os dois principais casos que eu tive foi a parte de CA de pulmão, né? O paciente foi abaixando os leucócitos e ele não podia. O médico disse: olha, se você estiver assim, na próxima semana, a gente não vai poder fazer a químio. Daí eu falei assim: não, agora. Daquele Biovit 3 de 15, né? Com uma semana, os leucócitos dele dobraram Uau! e foi assim, perfeito. Que quando ele chegou lá para o médico, ele falou assim: o que você fez, Randolfo? Lá do Maranhão, tá? Além de prescrever, eu comprei aqui, porque ela não tinha, e mandei por Sedex. Uau! O tratamento completo, assim, você vai tomar isso aqui e acabou. Aí ele falou: o que que você fez? Aí ele falou: ah, não, minha Nutri passou isso daqui. Ele falou assim: eu preciso conhecer, porque você é o meu único paciente que conseguiu melhorar em uma semana uma coisa assim, absurda. E assim, foi assim, muito, muito gratificante, né? E aí ele tomou todinho o tratamento, tomou pós, né? E agora tá limpo, tá lindo, tá desinflamado, tá feliz, sem nada. Já fez, né, outros testes e deu tudo limpinho. Yes, Foi uau! muito, muito bacana, assim, sensacional. Foi quando o paciente meu estava com dengue, ficou UTI, aí a plaqueta lá no chão, eu não vou te lembrar números agora. É, daí eu falei assim, não, vamos tomar o Biovit. Ah, mas não pode entrar? Pode entrar sim, você vai ver que vai dar para entrar. Você se vira. Na hora que você for lá fazer a visita, você vai dar e vai levar de volta. Você vai camuflar isso daí. 2 dias, fez exame, no terceiro dia já tinha nível aumentado. E aí ele começou a regular lá todos os parâmetros lá, que a pressão também estava assim, lá em cima, né? E aí com uma semana já saiu da UTI também e foi pro quarto. Agora você vai continuar tomando sem esconder. Agora revela o segredo. É isso aí. Muito bom, muito Mas bom. assim, é muito bacana quando a gente começa a trabalhar com o Biovit e ver as respostas rápidas, né, nesses casos, né, que são mais graves, né, mais agudos, é incrível mesmo. E agora eu já estou querendo usar esse Chronic Max aí também. Ótimo. Então, Vai ser... não é o meu perfil de paciente, mas pode acontecer. Com o CA também, ele é assim, da Eu não hora. entendi. Na oncologia? Não, então, Amanda, foi assim, bom, né? Foi surreal. Foi surreal. Eu não é assim, eu não tenho muito esse paciente, mas eu posso, né, às vezes, e aqui, parabéns, a gente que ama nutrição, a gente vê no outro, não é só o cifrão de dinheiro, a gente vê com o coração a saúde, parabéns, viu? Sim, sim. Exatamente. Meu Muito foco também não é CA, não, mas ele era um paciente meu já, né, já de paciente. E aí aconteceu, falou, disse, não, vamos fazer dieta inflamatória e tal. E aí foi. Eu fui Ah, tratando ele, que ele também não quis sair, mas não é meu foco não, mas a gente entende, né? O que bem. tem que ser feito, e faz. Perfeito, perfeito, perfeito. A plaquetopenia tem sido realmente algo interessante, uma métrica, eu diria, razoavelmente nova para a gente, porque eu sempre mirei na série branca, sempre no leucócitos, neutrófilos. Aí quando a gente fala aqui de plaqueta, né, que é a série vermelha, né, isso daí já é o outro lado da imunidade acontecendo, porque quando você reduz os sinais inflamatórios, você modula a série branca, aí você acaba tendo ganho também desse outro lado aí também. E com pacientes com dengue, doutora, tem sido realmente uma realidade. Tem acontecido bastante. Bastante mesmo.
Ótimo, doutor. Muito obrigado por compartilhar. Excelente, excelente. Olho, foco no volante aí, doutora. Esse material que você tem da questão da esteatose é uma aula vendida, é um curso, como que é? É uma aula vendida. Ah, tá. Vou dar uma olhada depois com você. Tá joia, querida. Tá joia. Mais alguém? Gente, muito obrigado pela participação de todos. Estamos aqui iniciando segunda-feira. Essa semana seja uma semana abençoada para todos, com bastante progresso para todos. Deus possa abençoar e fazer com que a graça dele derrame sobre cada um de vocês. Amém, amém, amém. Para todos nós. Isso, amém, amém. Doutor Ruder, muito obrigado pela sua participação. Doutor Ruder, falta o contato da tua colega lá, que o marido é proprietário da loja, hein? Vamos fazer Beleza. com ela. Tá, aqui eu sei que eu até fazer uma perguntinha relacionada aí à questão do Cronomax, que a gente está falando de questão da modulação do sistema imunológico, a questão, assim, a questão imune mesmo. Sim. Mas, assim, a gente vê no paralelo aí a capacidade antioxidante do organismo, né, que é extremamente importante. Mas a gente fazendo esse paralelo com a questão da vitamina E, focar, assim, em ministrar junto à questão de uma boa fonte de vitamina C, eu lembrei até da questão do Vitamune, porque assim, era um foco interessante, porque uma trabalha recuperando a outra. Eu acho assim, que potencializaria a questão da intervenção. Muito boa colocação. Muito boa Interessante. colocação. Sim, combinar com vitamina C e a vitamina E vai fazer isso, sim. É perfeito. Perfeito e racional. Perfeito e racional. Muito bom, muito bom. Sim. Excelente, excelente, querido. Muito Tá. obrigado. Aí eu tô no contato com o nutricionista da loja lá. Depois eu dou um retorno. Para ti e Maravilha, para a Júlia também. maravilha. Beleza? Beleza. Obrigado, gente. Deus Tá abençoe bom. a todos. Um bom dia a todos. Tchau, tchau. Bateu sua foto, doutora? Doutora Cida Lene. Oi? Vamos bater nossa foto? Vou voltar aqui. Cadê o pessoal? Saiu, não. O pessoal já... Gente, vamos fazer a foto aí. A gente adora foto. É. O pessoal deve estar no volante. Vamos nós. Espera um minutinho só. É um, é dois, é três. Excelente. Obrigado, gente. Vou mandar para vocês depois a foto, tá? Tchau, tchau.